E agora passaria para a doutora Ana Rita Pecorelli. Senhora Procuradora, muito obrigado uma vez mais por estar presente no nosso debate. O tema que a doutora Ana Rita Pecorelli nos traz é os desafios impostos ao Ministério Público na aplicação prática do regime do maior acompanhado, algumas questões, e sem delongas eu passo agora a palavra, a senhora Procuradora tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, apresento os meus cumprimentos a todos os membros da organização, dirigindo um especial agradecimento ao Sr. Professor Dr. António Menezes Cordeiro pelo convite que me dirigiu e que eu aceitei com muito gosto. Queria retribuir também os cumprimentos ao Sr. Professor Dr. Januário Gomes, que há pouco me interpelou nesse sentido, e cumprimentar todos os ilustres oradores deste painel, o Sr. Professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, o Sr. Professor Dr. Diogo Tapadas Rei, a Sra. Professora Doutora Raquel Rei e o Soutor enquanto moderador aqui dos trabalhos. Foi-me solicitada uma intervenção breve e optei por focar a minha exposição na fase que antecede a instauração da ação pelo Ministério Público, de forma a evidenciar os desafios que se colocam a esta magistratura, que assume neste ponto enorme relevo ao ser-lhe conferida a iniciativa processual neste específico domínio. Ou seja, esta fase, que é pré-judicial, é verdade, é uma fase que é caracterizada pela recolha de elementos em ordem à tomada de decisão sobre se deve ou não deve ser instaurada uma ação de acompanhamento. E nessa medida, toda esta atividade considero que também deve estar conformada pelos princípios que resultam da Convenção, Nova Iorque, da Constituição e da lei. E ora, é precisamente durante esta fase preliminar da atuação do Ministério Público que nos podemos confrontar com algumas dúvidas interpretativas do regime e que eu apenas por limitações de tempo selecionei 4 pontos que considero que efetivamente poderão merecer maior reflexão, alguns dos quais já abordados pelos anteriores oradores. Eu vou aqui ousar em compartilhar tela, no sentido também, e faço o adiantado da hora, partilhava aqui uns tópicos, não sei se vou conseguir, se tenho permissão para isso. Claro que sim, por amor de Deus. Não sei, é porque tenho aqui o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Bem, não há problema, se não... Isso eu não consigo resolver, doutora. Pronto. Se ele nos estivesse a ouvir, poderia ser que resolvesse. Pronto, não há problema, terá a ver com o administrador aqui da ação. Não consigo ativar essa ferramenta. E então, começando só por enquadrar muito rapidamente as funções do Ministério Público, é importante desde logo considerarmos o que resulta do Estatuto, do novo Estatuto do Ministério Público, artigos 4º, 9º e 10º, que atribuem competência ao Ministério Público para assumir, nos termos da lei, a defesa e a promoção dos adultos com capacidade diminuída. E depois já temos aqui uma adaptação do Estatuto àquele que foi efetivamente estas últimas alterações legislativas e a mudança do paradigma do termo incapazes para estes adultos com capacidade diminuída, assim considerou o legislador. E o Estatuto também é muito claro ao definir o tipo de intervenção que cabe ao Ministério Público neste domínio. Ou seja, o Ministério Público intervém a título principal, e nos casos em que é requerente a ação, ou intervém a título acessório. E vai intervir a título acessório em todos os outros casos em que efetivamente não tem intervenção principal na causa, e da conjugação destas normas com o artigo 141, número 1 do Código Civil, chegamos à conclusão que efetivamente a legitimidade do Ministério Público resulta da conjugação destas normas. Ora, se efetivamente atentarmos no conjunto de instrumentos normativos que têm que ser chamados à colação, desde a Convenção, à Constituição, à lei que veio regulamentar este regime do maior acompanhado, facilmente chegamos à conclusão que é necessário efetivamente um novo modelo de atuação nesta fase prévia da atuação do Ministério Público. Porquê? Temos que efetivamente superar procedimentos mais parametrizados, mais tabelados, que foram próprios da instrução dos processos na fase da interdição /
inabilitação, em que o modelo, ao fim e ao cabo, dualista, não é? Permitia a opção entre incapacidade ou capacidade, para efetivamente adotar aqui uma linha mais flexível, conforme também já foi muito bem salientado, assente em juízos casuísticos, não é? Subordinados a princípios como a proporcionalidade e a necessidade próprios do modelo de acompanhamento. Por outro lado, o grande desafio, que é fazer a transição de um modelo que estava centrado na promoção do melhor interesse da pessoa com deficiência, para um modelo centrado no respeito das suas vontades e preferências, não é? Para acolhermos aqui os tais princípios da autonomia e autodeterminação, o que convoca um novo olhar sobre a pessoa com deficiência. E como muito bem destacou a senhora professora Raquel Rey, convoca efetivamente aqui especiais necessidades de formação, não é? De formação dos todos os operadores, porque efetivamente nós necessitamos não só de formação jurídica, mas também de formação em outras áreas do saber, para percebermos efetivamente e para ultrapassarmos alguns preconceitos, alguns vieses cognitivos, não é? Nesta matéria. Por outro lado, este novo modelo de atuação tem que acentuar, não é? Tem que ter a tónica, digamos assim, na promoção da capacidade. E por isso toda a condução deste processo prévio instaurado pelo Ministério Público terá que ser com o foco, não é? De perceber tudo aquilo que efetivamente aquele sujeito é capaz de realizar e fazer o levantamento, não é, dos eventuais apoios que necessita para almejar uma integração plena na sociedade. Ora, este novo modelo de atuação traz-nos novas exigências, não é, e convoca-nos efetivamente a quê? Convoca-nos eventualmente a fazer uma recolha de informação mais detalhada, mais pormenorizada sobre o beneficiário, não só quanto às razões de saúde, deficiência e de comportamento, mas também sobre as condições pessoais, familiares, profissionais. Eventualmente e dentro do possível, chamar o beneficiário para audição, para auscultação, percebermos e identificarmos quais são os tais apoios, não é, necessários a uma tomada de decisão. Identificar, por outro lado, as pessoas que têm ligação ao beneficiário, que estão em melhores condições para poder salvaguardar os seus interesses, respeitando as suas vontades e desejos. Ou seja, convoca a uma instrução preliminar mais complexa, mais exigente, mas que em simultâneo não pode deixar de ser célere, rápida. Para quê? Para efetivamente ser dada uma resposta em tempo útil, até porque a própria ação de maior acompanhado reveste natureza urgente. Ora, doutora, desculpa a interrupção, só para dizer que já pode compartilhar a tela, se quiser. Pronto. Desculpa a interrupção, mas às vezes ainda certo, sim. Exatamente, agora já está. Só que o menino, pronto, deixa só aqui, tenho que acelerar agora. Retomando estas implicações práticas, digamos assim, de um possível e de um aconselhável novo modelo de atuação, para chegar a este ponto. Que recursos temos então e se estamos, ao fim e ao cabo, bem apetrechados para dar a resposta pretendida, não é? E nesse aspecto o Ministério Público vai sustentar toda a sua atuação, vai registar toda a sua atuação num dossiê de preparação que está previsto no Estatuto. Pela primeira vez, o Estatuto do Ministério Público vem estabelecer e vem prever a possibilidade do Ministério Público abrir um processo, um dossiê, não é? Tendo em vista a tomada de posição sobre se deve ou não instaurar a respectiva ação. E por isso vai ser no âmbito deste dossiê que o Ministério Público vai desenvolver essa atuação, no sentido de quê? No sentido de coligir toda a informação e pode fazê-lo, não é? Sem formalidades especiais, por hora, de uma forma simples, ágil, flexível. Posso dizer que nesta altura da pandemia os colegas lançaram mão de todo o tipo de criatividade, contactos telefónicos, videochamadas, no sentido de aligeirar de alguma forma, aligeirar no sentido de celeridade, não é? Toda a tramitação deste dossiê. Agora,
constrangimentos, encontramos alguns, não é? Porquê? Porque nem sempre as entidades respondem quando pretendemos, muitas vezes respondem tardiamente, faltam elementos clínicos, aliás, é importante referir que a própria norma do 782 exige, não é, a junção de elementos clínicos, o preenchimento dos formulários, questionários, nem sempre são suficientemente precisos ou contêm a informação que é informação útil e pertinente ao levantamento dos factos, e por isso também neste ponto se pode eventualmente fazer aqui um melhoramento em termos de recolha de análise de informação. Também a comunicação com entidades que desempenham funções na área social, dos cuidados da saúde, psiquiatria forense, saúde mental. A comunicação com estas entidades também pode ser aprimorada para quê? Para permitir efetivamente redes, canais de comunicação direta para o magistrado poder ficar apetrechado de elementos técnicos especializados que o habilitem a identificar e a definir, não é? Quer os pressupostos, quer as medidas que se revelam essenciais. É verdade que, e também o novo estatuto veio trazer mais essa novidade, que até à data, pese embora as várias normas que conferem iniciativa processual ao Ministério Público, o Ministério Público não tinha uma ferramenta no sentido de poder, de alguma forma, coligir elementos quando efetivamente, por exemplo, não é, em casos de recusa, não prestação tempestiva ou injustificada, sem fundamento, por parte de entidades públicas e privadas. E por isso o Estatuto traz também esta novidade, a possibilidade efetivamente do Ministério Público, num momento em que ainda não instaura a ação, estamos a falar numa fase pré-judicial, poder solicitar ao Tribunal competente para a instauração da ação a possibilidade de aplicação de sanções e, nomeadamente também aqui, a própria cominação do crime de desobediência. E por isso este artigo 5º do Estatuto, ao estabelecer este dever de colaboração, é uma ferramenta útil e que os magistrados, não é, podem recorrer neste momento. Contudo, não resolve, não é, todos aqueles impasses que podem efetivamente surgir, não é, no caminho instrutório que leva à instauração ou não da ação de maior acompanhado. Só a título também de curiosidade, reconhecendo precisamente alguns constrangimentos nesta fase pré-judicial, a excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, num recente despacho, 5/3/2021, constitui um grupo de trabalho precisamente com vista a debater e a delinear as melhores práticas neste domínio da atuação funcional para evitar e serem ultrapassados eventuais constrangimentos sentidos com a aplicação prática do regime do maior acompanhado. Entrando agora em alguns aspectos essenciais que eu selecionei, alguns dos quais já foram abordados em algumas das suas vertentes. Importa então, e eu destaquei 4 aspectos importantes. Aberto o dossiê para preparação da ação, o Ministério Público vai ter que tomar posição sobre estes 5 aspectos que estão aqui, que é pressupostos para a aplicação de medidas de acompanhamento, se justifica uma intervenção formal, ou seja, o tal requisito negativo, quais as medidas a requerer, quem deve ser indicado como acompanhante e mais, sobre a constituição ou dispensa do Conselho de Família, que é um tema que também tem que ter algum tratamento, porque também neste ponto da dispensa do Conselho de Família, a lei não esclarece em que situações é que pode ser dispensado o Conselho de Família, e por isso também é, de algum modo, também é interessante perspectivarmos o que é que pode estar ou o que é que pode ser indicado como fundamento para a dispensa do Conselho de Família. E para que casos, não é? Para que casos? É só para os casos da representação geral, não é? Em que é convocado o regime da tutela ou não, porque também se vê este pedido de dispensa indiscriminadamente, independentemente das medidas que são requeridas. E por isso o Ministério Público vai ter que tomar posição relativamente a estes aspectos para efetivamente verter, não é, os factos essenciais no seu requerimento inicial, tal como o exige o artigo 892, número 1 do CPC. Agora, questões. Quanto ao primeiro aspecto que tem a ver com os pressupostos do acompanhamento, também já foi dito, já foi elencado pelo Sr. Professor Diogo Tapadas, que a norma contém alguma elasticidade. A questão e os casos que eu
que eventualmente, não é, têm chegado ao Ministério Público e que podem de alguma forma ser mais problemáticos, prendem-se com casos de doenças ou deficiências que limitam a mobilidade ou a autonomia funcional da pessoa, por exemplo, casos de comportamentos indigentes, mendicidade, casos em que de alguma forma é patente alguma negligência no exercício de deveres patrimoniais ou nos cuidados de saúde, casos de doenças que se podem manifestar de uma forma mais coloquial, não tão técnica, de forma mais intermitente, em que se alternam entre picos, não é, de descompensação com períodos de maior lucidez, e por isso são casos que de alguma forma podem ser mais problemáticos. E o que é que resulta efetivamente do artigo 138, em termos de ponderarmos, não é, que se efetivamente até onde é que podemos ir, não é, nessa tal elasticidade que foi muito bem adiantada, porque não nos podemos esquecer que efetivamente a leitura da norma não pode ser aliada, não é, de um conjunto de princípios, não é, que a própria Convenção e a Constituição proclamam e preconizam, não é? E por isso, se por um lado parece que o legislador quis flexibilizar a resposta judicial, não só ao nível da escolha da medida, mas também ao nível da elasticidade que acaba por conferir à fórmula do artigo 138, parece que aí nesse ponto vai ao encontro, não é, daquilo que resulta desde logo no artigo 1º da Convenção, que vem estabelecer aqui um conceito de deficiência amplo e em evolução. E por isso, para em casos mais duvidosos, não é, é importante, efetivamente, socorrermos desta norma para poder também integrar aquilo que é, ao fim e ao cabo, um caso de deficiência, não é? Agora, se é verdade, por um lado, que esta elasticidade está presente e vai de encontro, não é, àquilo que é o conceito amplo de deficiência preconizado pela Convenção, parece-me é que tem que haver aqui um equilíbrio a ser feito relativamente ao tratamento destes casos mais, que eu chamo mais problemáticos, porque estarão ali muitas vezes na fronteira, não poderá deixar de atender também ao caráter excepcional das medidas de acompanhamento e ao princípio da intervenção mínima, não é, no âmbito da restrição de direitos fundamentais. E por isso a norma terá que ser interpretada também à luz, não é, destes vários artigos, não é, destes vários artigos que estão previstos quer na Convenção, quer nestes outros instrumentos normativos. Assim, parece-me que fundamental, e já foi aqui adiantado também, o que é a impossibilidade de exercer, não é, direitos e cumprir deveres, parece-nos que efetivamente o que é fundamental é perceber se as implicações resultantes da doença, da deficiência ou do comportamento se vão repercutir, não é, em concreto, em algum domínio da vida daquele sujeito, em termos de efetivamente comprometer, não é, a sua autodeterminação. O que é autodeterminação? O Dr. Diogo Tapadas, não é, também equacionou e bem, não é, o que é que seja isto da autodeterminação. Mas parece que aqui podemos apelar efetivamente ou porque as capacidades intelectuais, não é, podem não permitir compreender o sentido, o alcance do ato, ou porque não possui efetivamente, no caso, isso, não sei se está visível, pronto, só aqui. Ou outros casos em que efetivamente o que está perturbado é o domínio da vontade, no sentido da pessoa efetivamente não se conseguir determinar de acordo com aquilo que é o pré-entendimento da situação, ou eventualmente também nas hipóteses em que há uma limitação física, motora, não é, que impede objetivamente aquela pessoa de praticar determinados atos. Parece que efetivamente a lei prescinde dos tais requisitos da habitualidade, da permanência, da durabilidade, mas, e aqui socorrendo-me também das palavras da senhora professora Mafalda Miranda Barbosa, parece que ainda assim se exige uma certa constância, até porque o acompanhamento só será decretado quando não seja possível alcançar as finalidades que com ele se prosseguem através dos tais deveres gerais de cooperação. Por outro lado, um segundo aspecto que eu queria destacar e que também, a meu ver, pode levantar problemas,
é como é que vamos enquadrar pedidos que têm chegado também ao Ministério Público em que o fundamento é, por exemplo, a atribuição da pensão social de inserção, em que o fundamento é a atribuição de um cuidador informal, ou em que, eventualmente, até o que se pretende é legitimar, digamos assim, a atuação de uma terceira pessoa, não é, que quer, ou que já até vem assumindo, não é, os encargos do cuidado. E então, como é que interpretamos, digamos assim, esta norma do artigo 140, número 2, não é? Também já foi salientado, estamos aqui perante deveres gerais de cooperação e assistência, não é? Consagrados entre cônjuges, entre pais e filhos, e o que eu pergunto é, será que é admissível a extensão a outras hipóteses? O doutor falou muito bem na questão do unido de facto, mas eu vou mais longe, por exemplo, a rede de amigos, o apoio comunitário, um assistente pessoal que já tenha sido decidido, a própria figura do cuidador informal. Ou seja, por outro lado, é admissível considerar também que no âmbito destes deveres, ou que o âmbito destes deveres de assistência e cooperação, que estes deveres vão além do mero suporte económico, que integra a própria prestação de cuidados pessoais. E por isso parece-me também aqui, com pistas de eventual solução, parece-me também que nestes pontos pode ser defensável mais uma vez lançarmos mão da Convenção e eventualmente fazer aqui uma interpretação conforme à Convenção. E o que é que a Convenção vem preconizar? Vem preconizar efetivamente um modelo de apoio, mas um modelo de apoio que passa por mecanismos de natureza formal ou informal. A Convenção aceita mecanismos, não é, de natureza informal. E nessa perspectiva, adotando aqui um sentido amplo de apoio, não é? E eventualmente poderíamos estender, não é, a norma a outros casos em que efetivamente estivéssemos perante, não é, mecanismos de natureza informal e que assegurariam ou pudessem assegurar, no caso concreto, não é, os específicos e necessários apoios. Neste caso, a professora Paula Távora Vitra, em comentário precisamente ao artigo da Convenção, o artigo 12º, número 3, vem precisamente dizê-lo neste sentido, referindo que efetivamente os mecanismos de natureza informal que o modelo de apoio comporta não foram privilegiados no regime do Código Civil, que se refere apenas ao funcionamento, ao funcionamento preferencial dos tais deveres gerais de cooperação e assistência, não é? E cujo alcance podemos aqui discutir, aponta, a senhora professora, para a necessidade de pensarmos o sistema de uma forma integrada, com o que eu concordo plenamente. Incluir também no modelo, ou neste modelo de apoio, figuras como, por exemplo, o modelo de apoio à vida independente, do MAVI. E aqui ficam algumas pistas no sentido de, eventualmente, poder ser tomada uma decisão, e neste caso o Ministério Público, confrontado ainda numa fase, não é, preliminar, com hipótese em que pode justificar-se ou não é, que nem sempre estas medidas podem cobrir todo o leque de necessidades daquele sujeito em concreto, mas eventualmente poder justificar uma posição de abstenção, porque efetivamente há aqui este quesito negativo, subsidiariedade da intervenção, e neste caso concreto estamos perante aqui uma medida informal que é plenamente suficiente e adequada. Um terceiro aspecto, e é o penúltimo aspecto, relativamente às medidas de acompanhamento. E quanto a isto também, o senhor professor Diogo Tapada já adiantou muito, o que é que penso que é importante salientar? Ou seja, as dificuldades eventualmente que podemos sentir na prática é articular, muitas vezes, arquitetar o plano das medidas que é necessário para fazer face às necessidades daquele sujeito e arquitetar, ao fim e ao cabo, os vários regimes aplicáveis, não é? Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, somos remetidos para uma remissão em catadupla, digamos assim, não é? Ou seja, somos remetidos do maior acompanhado para, por exemplo, a administração de bens, chegamos à administração de bens, vamos para o regime dos deveres e deveres do tutor e podemos andar de remissão em remissão até inclusivamente chegar às responsabilidades parentais. E, por isso, a necessidade de articulação dos vários regimes, que tem que ser ponderada no momento em que o Ministério Público e o juiz, no momento mais à frente, já da instauração e da decisão, não é, do processo, tem que ponderar.
Claro que sabemos todos que tudo aponta, não é, para a necessidade de serem privilegiadas estas medidas de apoio da linha E, não é, em detrimento das medidas de representação geral e especial. Estas, efetivamente, deviam ser reservadas para os casos em que a intensidade das limitações e as necessidades de apoio são mais graves. Encontramos efetivamente na jurisprudência, aquela que efetivamente é disponibilizada ainda, muitas situações, grande parte delas, com a aplicação destas medidas, porque foram as medidas que foram consideradas necessárias. Como conciliar as medidas de representação com o exercício dos direitos pessoais? A questão é, efetivamente, da leitura de um ou de outro acórdão. Eu pelo menos fiquei com dúvidas sobre, efetivamente, a leitura e a conjugação que foi feita num caso em que é requerida a aplicação de uma medida de representação geral. O Ministério Público interpôs recurso relativamente à questão da restrição que foi feita dos direitos pessoais. O Tribunal não atende o recurso, considerando, não é, entre o mais, que efetivamente no caso foi aplicada uma medida de representação geral, a pessoa apresentava efetivamente graves limitações e por esse facto tem que se subentender que não está em condições de exercer os demais direitos pessoais. A questão é saber se efetivamente podemos aqui extrair um automatismo, não é, relativamente à restrição dos direitos pessoais quando o Tribunal decide uma medida de representação geral ou especial. Parece-me que não, que ainda assim pode efetivamente justificar-se uma fundamentação relativamente à necessidade de restringir um ou outro direito que possa efetivamente ser equacionado. Não consideraria esse tal automatismo, não é? Esse tal automatismo resultante da aplicação de uma medida de representação geral. Finalmente, um quarto aspecto que também tem suscitado, ou que pode suscitar também alguns problemas ao Ministério Público no momento em que tem que instaurar a ação, é a escolha do acompanhante. É verdade, é necessário atender à vontade do beneficiário, à sua vontade presumida, já isto requer também um grande esforço de mudança de paradigma, não é? O ir à procura, não é? De sinais que nos apontem para esta vontade, para estas preferências, porque nem sempre o beneficiário pode efetivamente estar em condições de as manifestar diretamente, e neste ponto, se não forem apurados factos que permitam, não é, dilucidar qual é a vontade ou a sua vontade presumida, encontramos vários cenários possíveis, não é, e aqui temos entre o tudo e o nada, não é, ou efetivamente vamos ter casos em que não é conhecida qualquer pessoa das elencadas do número 2 do artigo 143, até pode ser conhecida mas recusa, não quer ser designada acompanhante, é conhecida mais do que uma pessoa e todas querem ser acompanhantes, por isso também temos esta terceira hipótese, não é, que de alguma forma também levanta algum tipo de problemas. Ora, aqui parece-me que, independentemente, obviamente, da apreciação casuística, o Ministério Público vai ter que, e muitas vezes é isso que vai fazer, procurar de alguma forma, para os casos em que não é conhecida qualquer pessoa das elencadas no número 2 do artigo 143, e eventualmente vai ter que procurar perceber se existe, não é, algum tipo de resposta institucional, se a pessoa está no caso carente dessa resposta institucional, porque não há aqui qualquer apoio e verificado esse tal regulamento, não é, pode, aliado às necessidades de apoio, pode convocar aqui, não é, a intervenção de alguma instituição e com isso, não é, ser nomeada a pessoa que a instituição indicar. Ponderarmos muito bem o regime da escusa, não é? Porque para estes casos em que nos é dito, não, eu não quero exercer este cargo de acompanhante, é importante também esclarecer, porque muitas vezes basta um esclarecimento que é feito pelo magistrado numa diligência, ainda nesta fase prévia à instauração da ação, no sentido de qual é o papel do acompanhante, e as pessoas bem esclarecidas, não é, bem informadas, acabam por efetivamente cooperar, não é, no exercício desse papel. Por outro lado, deixo também aqui a questão da constituição do Conselho de Família. Parece-me a mim que o Conselho de Família está perspectivado para os casos em que são preconizadas medidas de representação geral ou de administração aliadas a medidas de representação, e parece que ainda assim é importante não descurar o papel do Conselho de Família, nomeadamente cá está naqueles casos em que temos mais do que uma pessoa a querer ser acompanhante, para eventualmente indicarmos, não é, todos os membros que possam efetivamente integrar, não é, este órgão.
Só a título aqui mais exemplificativo, um acórdão da relação de Guimarães a propósito da escolha do beneficiário, que não tendo o beneficiário escolhido o acompanhante, a regra será aqui a escolha sobre a pessoa do seu círculo pessoal e familiar, aqui como uma primeira escolha, não é? E só deverá recair sobre estranhos sem ligação pessoal ou afetiva ao acompanhado, digamos assim, em última rácio. Por outro lado, é importante também esta chamada de atenção. A relação considerou que efetivamente seriam necessárias a realização de diligências que permitissem perceber, não é, nos casos em que temos mais do que um interessado no exercício do cargo, fazer diligências para se perceber, não é, se reúnem condições para exercer o cargo de acompanhante e, havendo mais do que um familiar, designadamente filhos, não é, qual deles reúne as condições para o exercício do cargo. Isso vem acentuar, mais uma vez, o papel também que, nesta fase prévia, o Ministério Público lhe cabe realizar. E por isso, em termos assim muito finais, depois um bocadinho desta viagem muito rápida, parece-me que efetivamente o levantamento, o apuramento dos factos revela-se uma tarefa essencial no trabalho a desenvolver pelo Ministério Público, em ordem a poder elaborar um requerimento inicial de acordo, não é, com as exigências do artigo 892 e que permita ao Tribunal decidir, não é, sobre estes quatro pontos essenciais, não é, pressupostos do acompanhamento, medidas de acompanhamento, escolha do acompanhamento e a questão do exercício dos direitos pessoais. E queria agradecer a atenção a todos e termino assim esta minha breve exposição relativamente a esta temática. Muito obrigada a todos.